Olá para você que nos acompanha em mais um Abstract, e neste episódio nós conversamos com o reitor da Unidave, o professor Alcir Teixeira, que veio conversar conosco sobre os 59 anos da instituição. Professor Alcir, seja bem-vindo ao novo estúdio, né, do Abstract, a primeira vez do senhor aqui no novo estúdio. Muito bonito, parabéns pelo ambiente, vocês merecem, vocês fazem um excelente trabalho, né? E vir falar dos 59 anos da Unidave é muito importante, é um momento sempre especial, que a gente sempre faz uma retrospectiva, né? Sempre é necessário, no sentido da gratidão por todos aqueles que por aqui passaram, porque a Unidave sempre foi construída por muitas mãos, ela não é de ninguém e é de todos ao mesmo tempo. Então, isso nos deixa assim, bastante felizes. Também de agradecer esse time maravilhoso que a gente tem com a gente, de técnico administrativo, dos gestores que nos acompanham, que vem ajudando a construir a Unidave sempre melhor. Professora Alcir, ela completa, né, sempre idade nova em julho. Sim. Então, é sempre esse momento, né? Às vezes, a gente só no final do ano, né, faz essa retrospectiva, mas aqui na Unidave a gente tem a oportunidade de, em julho, né, sempre olhar para trás. Sim. E ver o que a instituição já conquistou, né, nos 365 dias anteriores. Sim. E o senhor é um administrador, é um gestor, né? Então, sempre que a gente fala com o reitor da Unidave, a gente também comenta sobre a questão administrativa, né, de gestão, porque é um dos focos, né, fazer uma boa gestão, deixar esse bom legado, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é isso, né? Como está a gestão da Unidave, a questão do nosso planejamento estratégico, como é que o professor tem trabalhado na sua gestão para deixar isso tudo alinhado com o nosso PDI, né? Até se o professor pudesse explicar para quem não é da Unidave, né, o que são essas siglas, e também a importância delas, né, para que uma instituição tenha essa vida longa como a Unidave tem. Exatamente, nós implementamos em 2012 já, na gestão anterior do professor Célio, que eu era vice-reitor com ele, nós implantamos o planejamento estratégico e o Balance Scorecard, que é o acompanhamento dos dados, das metas que são estabelecidas nesse planejamento. E nós viemos cumprindo a rigor, assim, as nossas oscilações do que nós previmos, com o realizado é muito próxima mesmo, tanto no aspecto estratégico quanto tático, que a gente tem todas as estratégias que a gente adota também, e também no operacional, que compõe o orçamento operacional. Então, a Unidave ela tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que ele é ajustado sempre para 5 anos, e dentro dele nós fazemos um ajuste também no planejamento estratégico e, anualmente, então, o orçamento operacional, que ele passa pelos conselhos, né, e nós prestamos conta para o conselho, fazemos também um relatório de gestão, que é apresentado também ao Ministério Público, ao qual nós devemos, estamos subordinados legalmente sobre o Ministério Público. Então, a nossa questão de planejamento, eu diria assim que tivemos um percalço, foi justamente em 2020, que nós tivemos que redirecionar tudo da noite para o dia. Então, e de lá para cá, nós tivemos muitos desafios de toda a ordem. De ordem legal, tivemos que ser submetido ao MEC, sair do Conselho Estadual. Aí veio a pandemia, nos exigiu algumas estratégias, porque nós vimos reduzindo o número de alunos, e a pandemia certamente iria ter uma evasão muito grande se nós não adotássemos algumas medidas preventivas para segurar aquele número de alunos, porque o dia de amanhã ninguém sabia. Então, não adiantava naquele momento você ter planejamento nenhum, porque esse era um fato inédito da pandemia, ninguém imaginava, ninguém colocava no radar, nem de longuíssimo alcance, colocaria essa hipótese da epidemia. E de lá para cá foram muitos transtornos que fizeram com que, muitas vezes, nós apagássemos mais incêndio do que seguisse o planejamento. Era obrigado você a se adequar, se ajustar muito rapidamente, com medidas que saíam a toda hora, e é impossível você querer seguir o planejamento naquela hora. E aí aqui você vê a qualidade dos gestores que você tem, do time. Nós queremos agradecer imensamente tanto os gestores, os coordenadores de curso, coordenadores de campus, os professores. Todos eles se reinventaram para que nós superássemos todos os desafios. Então, não veio ninguém esperar assim o que vem do reitor ou da reitoria, o que vem para nós seguirmos. Nós norteamos, sim,
mas cada qual tinha a liberdade de se reinventar e procurar fazer o melhor possível. Então nós tivemos esse time aguerrido que juntaram, deram as mãos e foram ajudar a Unidade, trazer soluções e não problemas. Então foi isso que nos deu assim bastante ânimo, e nós estamos então retomando agora o planejamento que nós chamamos aí de até design de futuros. Seria você construir alguns cenários prováveis, possíveis, desejáveis, para que você possa vislumbrar algo um pouco mais distante. Não queremos trabalhar aí com coisa de mais de 30 anos, né? Porque daí é um pouco de miragem também, a vista fica um pouco turva, mas que a gente possa, aí, no âmbito de 5 anos, já é o operacional nosso. Então, nós diríamos que 5, 6 anos é o ciclo operacional dos cursos de mais longevidade que nós temos, né, de 4, 5, 6 anos. Então, isso é curtíssimo prazo. Nos exige um olhar, pelo menos, de 15 anos ainda no aspecto de planejamento estratégico que a gente quer trabalhar. E um planejamento num cenário de futuros, a gente quer olhar um pouco mais além, aí, 25 anos, olhando como estaria a Unidade, por exemplo, em 2050. 2050 são 25 anos que temos ainda pela frente, mas isso passa tão rápido que a gente nem se apercebe. Se não estiver preparado, a gente leva uma rasteira, como se diz. E o mercado educacional, ele atravessa muitas alterações, ele é bastante complexo, a regulação ela não está ainda bem definida. Então, isso faz com que você esteja trabalhando, mas sempre com muitas dúvidas, com um ponto de interrogação muito grande. E todo dia a gente está com atenção plena, voltada a qualquer fato novo que vem, mas nós queremos estender esse olhar mais para frente e montar cenário, porque você tendo uma ferramenta para poder sair num momento de dificuldade é muito melhor do que não ter. Então, essa bússola que nós procuramos nortear sobre o nosso lema, né, sobre a nossa missão, sobre a nossa visão, sobre os valores, isso jamais se desprende. Então, todo planejamento ele tem algo que ele está incutido na cultura da própria organização. Então, isso você não muda nunca, que é a questão da visão que você tem e, principalmente, dos valores que você constrói, que vão se amoldando à cultura, aos novos costumes, aquilo que vai vindo de novo. Então, nós procuramos sempre fazer isso, fazer esses ajustes para se adequar e moldando também a questão cultural, se inserindo cada vez mais na comunidade, para que a gente possa perceber melhor as demandas, as necessidades que tem lá fora, para que ela cumpra verdadeiramente com a sua missão. Essa é a minha próxima pergunta, professor Alcir. A Unidade é uma instituição comunitária, então ela está sempre muito preocupada em estar integrada, né, à cultura local, à cultura regional. Claro, nós temos muitos estudantes hoje que vêm, né, de outras regiões do país e ela está aberta, né, a acolher todos eles, mas ela também tem essa preocupação de representar a comunidade do Alto Vale do Itajaí. Sim, exatamente. Ela faz muito bem isso, a Unidade, ela se adequa rapidamente, porque nós somos multicultural aqui no Alto Vale. Tanto de costume quanto das raças, graças a Deus nós temos esse privilégio, esse somatório das etnias que nós temos, isso nos enriquece muito. Prova disso, o Alto Vale ele é bem diferenciado das demais regiões até do estado. Tem algumas que se assemelham muito a nós, tem outras que não, e tem várias partes do Brasil que são bem diferentes, que parecem até outro país. Então, ela exige de nós essa adequação, essa inserção junto com a comunidade. Trabalhamos forte nessa inclusão, independentemente de cor, de raça, para que a gente possa construir sempre uma cultura comum para o nosso local e para a nossa região. Então, eu diria que a cultura ela passa sempre por um processo de transformação também de acordo com os costumes que vão surgindo. É um novo jeito de se viver, de consumir, enfim. Os desafios eles são muito grandes dessa ordem e nós estamos globalizados num mundo interconectado, onde você não tem barreira geográfica, então aquilo que acontece do outro lado do mundo logo acontece aqui, não é daqui a 10 anos que vai acontecer, já acontece de imediato, os efeitos
os reflexos, os impactos que existem, eles são muito grandes, e isso exige, sim, essa adequação e se amoldar rapidamente e ir ajudando a moldar também uma nova cultura. Isso, então, ao mesmo tempo, né, que ela está integrada à cultura regional, ela também está de olho no mundo como um todo, né? Tanto que recentemente ela se tornou signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né, professor, nós estamos inserindo isso em todos os nossos cursos para que o aluno que entre aqui, ele saiba dos desafios do mundo contemporâneo e a Unidade possa oferecer essa educação em que ele esteja habilitado para trabalhar em qualquer lugar do mundo e antenado, né, com todos esses desafios. Exatamente. Nós temos, inclusive, uma barreira que é muito grande, que é idiomas. Isso nós precisamos vencer. O da tecnologia, eu acho que a gente alcança mais rapidamente, mas do idioma, na globalização, não adianta. Você não adianta querer ir para outro país, não adianta querer receber um do exterior para cá, que você vai ter uma dificuldade bastante grande de tirar algum aprendizado maior com isso. Mas essa mudança que tem de cultura, ela é muito forte para você percebendo o que tem no mundo e você adequando aquilo que precisa, não somente aqui em Rio do Sul, Alto Vale, Santa Catarina, mas quais são as demandas até mundiais, quais são as mudanças que estão acontecendo, que nos afetam diretamente, que impactam diariamente no nosso fazer. Então, a Unidade ela procura muito forte adequar suas matrizes curriculares com as competências, com as habilidades, e dentro dessas habilidades nós colocamos muito essas humanidades. E a humanidades abrange todo esse aspecto que o próprio ODS ele priorizou, é o plano que existe dos Objetivos de Desenvolvimento, né? Não é social, é sustentável, né? Que foi editado em 2015, cuja agenda deve ser cumprida até 2030. Nós já temos inserido alguns compromissos da ODS relativo à educação, já tem aí para 3 anos que está entrando nas nossas matrizes, em conteúdos que são abordados para os professores, para que esse aluno tenha uma visão de mundo diferente também, que ele se forme aqui com aquelas competências necessárias. Eu diria assim, o diploma é extremamente necessário, ele que habilita, sim, não adianta dizer eu não preciso de diploma, e o diploma ele precisa estar mais recheado. Ele não pode ser um diploma que você pega um canudo vazio, cheio de coisa escrita, se você não tem aquelas competências ali dentro. E o que a Unidade está fazendo é isso, são matrizes por competências, indo ao encontro da sociedade como um todo, indo ao encontro do setor produtivo específico, porque nós temos o compromisso da formação profissional, incentivando bastante o empreendedorismo pela mudança de carreiras que tem, aí passam aí 50 anos até uma idade de formado, até uma aposentadoria. Certamente esse aluno vai ter que encontrar muitas carreiras, eu não diria profissões. As profissões vão se modificando e exigindo algumas habilidades diferentes. Nós estamos nos preparando forte para isso, sabemos que temos um desafio muito grande, que é o domínio também das tecnologias. Existe, assim, sempre uma aversão muito grande de você assimilar o que é o novo, e hoje não dá para esperar, num piscar de olho, amanhã já mudou tudo de novo. Aquilo que levava anos para acontecer, hoje acontece em questão até de horas. Então não dá para se esperar. A agilidade, eu diria que é fundamental, de você ir se adequando às necessidades, às demandas, e também, além da agilidade que você tem, né, a flexibilidade. Aquilo que deu certo, que a gente vinha fazendo, com as metodologias que nós adotamos, elas deu certo até hoje, mas ela não nos garante para o futuro. E esse é o maior desafio, porque a gente não tem bola de cristal, tem que trabalhar com os dados, mas muito confuso. Nós vivemos problemas aí de guerras, por exemplo. Isso nos afeta. Agora, recentemente, esse tarifaço, isso vai afetar, o reflexo disso é mais adiante. E uma instituição, uma organização, uma empresa, ela não pode... Eu sempre faço um comparativo com um automóvel e uma carreta, por exemplo, desse um bitrem.
Um automóvel, você freia ele, ele para rápido em poucos metros. E você já arranca ele em velocidade também. Ele atinge já 100 por hora ligeirinho, um automóvel. Uma carreta não, você tem que frear, ela vai levar 100, 200, 300 metros até ela parar, e a retomada disso também é bastante lenta. Então, nós estamos afetos a essa crise econômica que nós vamos ter, vai abalar o nosso estado, vai abalar também a nossa região. Estamos nos preparando também com alguns cenários de como sair dessas dificuldades. Porque quem está na frente é melhor preparado, que tem uma visão um pouco melhor, ele certamente se sente mais seguro para essa retomada. E como a Unidav sempre foi protagonista, inovadora, e tem essa responsabilidade grande de puxar, ser protagonista, de fato, é puxar e não empurrar. Então, isso faz com que exija de todos nós um pouco mais de atenção, além da dificuldade, responsabilidade, porque, sobretudo, nós procuramos ser uma instituição de vanguarda que vai nortear as ações, as decisões e as atitudes das pessoas. Então, essa transformação que nós tanto falamos, que promovemos uma educação transformadora, é nesse sentido de qualificar melhor esse formado, o nosso corpo técnico, administrativo, também, para que a gente possa ter uma visão de longo prazo um pouco mais segura e não seja pego assim no contrapé, cujas decisões, às vezes, nos levam a alguns atalhos, e atalhos podem levar ao precipício também. Professor Alcide, para quem não sabe como a Unidav é organizada, né, nós temos aí a reitoria, né, que toma as decisões e que é composta, né, claro, pelo professor, pela vice-reitora, mas também pelas pró-reitorias, né? Então, Temos um pró-reitor de administração, uma pró-reitora de ensino, outro pró-reitor de pesquisa, extensão e inovação. Então, todo esse grupo, né, ajuda a pensar a Unidav de olho nesses desafios, né, do mundo contemporâneo. Exatamente. Desde que nós assumimos a nossa gestão, que já vai agora estar correndo para 5 anos e meio, para 6 anos, né, nós adotamos essa estratégia de uma cabeça pensa melhor, duas cabeças pensa melhor do que uma, e ninguém é dono da verdade. Então, nós temos um grupo gestor, que nós chamamos, que nos reunimos a cada semana ou a cada dia ou a cada hora que seja necessário. Então, ela é composta, sim, por mim, no caso, na reitoria, pela vice-reitoria, que é a professora Patrícia, que acumula também a pró-reitora de ensino, o professor Charles, pró-reitoria de pesquisa, extensão e inovação, o professor Meran, que é pró-reitor de administração. Fora ele, nós trabalhamos ainda, nos acompanha o Douglas, professor Douglas, com planejamento. Nos acompanha também o professor Giancarlo Vicentainer, na Unidav Digital. Então, ele nos acompanha porque hoje está um pouco híbrida a modalidade que nós oferecemos de ensino, de pesquisa e de extensão. Nós temos também o Renato, que é responsável pelo atendimento, né? O encantamento, digamos, dos alunos e o relacionamento com a sociedade. Então, precisa estar tudo conectado. E o Jean, também Caetano, que é responsável pelo departamento de comunicação, marketing, porque à medida que vai acontecendo as coisas, a gente precisa ter uma comunicação bastante assertiva com a comunidade. Então, não dá de ficar guardado as 7 chaves, mesmo algumas decisões que nós tomamos que seriam mais restritas, mas nós temos que levar ao conhecimento da sociedade, não podemos ter medo. O que nós precisamos ter é preparo físico para sair correndo na frente, chegar antes, chegar primeiro. E, normalmente, quem chega primeiro sempre tem alguns privilégios a mais do que aquele que fica no último da fila. Professora Alcide, a Unidav, né, hoje, né, ela conta com o ensino do colégio, o ensino básico, nós temos a graduação, nós temos a pós-graduação, mas a perspectiva é que a gente possa oferecer cada vez mais, né, uma formação continuada para os nossos egressos, Isso. Cursos de curta duração. Então, conta aí um pouquinho para a comunidade, né, quais são aí essas perspectivas na formação aqui das pessoas do Alto Vale. Sim, nós temos, então, desde um colégio, um trabalho brilhante que veio feito pela professora Sandra e a sua equipe, os professores abraçados. Você vê que nós temos um colégio
que recebemos visita de outras instituições, ver qual é o nosso procedimento. Trabalhamos com pesquisa, com extensão também, desde o colégio. Isso vai à frente na graduação, em todos os cursos, e vai também na pós, que também é um trabalho brilhante, feito também pela professora Suzana. Então, nós estamos fazendo com que haja uma integração desde o ensino fundamental, 1 e 2, até a pós-graduação, que a gente possa estar inserido em ações que impactam, que ela transforme a comunidade. Desde, então, o colégio, a graduação com seus cursos, isso através da pesquisa, da extensão, da inovação, para que nós formamos aí agentes realmente transformadores da sociedade. Esse é o grande legado que a Unidade tem, e eu diria que é o grande diferencial. Nós precisamos ser um pouco mais forte, temos alguma dificuldade ainda nas tecnologias, vamos trabalhar forte na capacitação não somente de professores, quanto os alunos, numa troca muito clara entre docente e discente, entre técnico e administrativo, porque todos aprendem. O professor aprende, o aluno aprende, e a gente vai construindo um aprendizado sempre mais robusto. E esse é o nosso olhar. Além de tudo, uma universidade hoje ela não pode estar fora do microlearning, que seria o microaprendizado, onde você pega conteúdos necessários e rápidos para o mercado, e você já prepara tanto o aluno quanto no oferecimento também para a comunidade. Nós vamos trabalhar muito forte nisso, que é a formação continuada para toda a vida, que hoje ela é necessário, que é chamado de lifelong learning. Então, a universidade hoje, eu diria que o papel fundamental dela é justamente ter essa preocupação em microaprendizagem, é aquilo que vem de novo, que impacta e que é preciso para a demanda do setor produtivo, da sociedade como um todo, e ela estar preparada para fazer com que esse aluno, esse profissional que já esteja no mercado, que nos procura, que ele esteja preparado para não ter um vácuo na formação dele, para que ele continue relevante no mercado, relevante, quer dizer, ele é conhecedor e ele tem as habilidades que são demandadas naquele momento. E se ele não parar de fazer isso, o futuro é agora. Então, ele já está preparado para o futuro também, porque cada fato novo que surge, ele já vai se adequando. Então, ele perde o medo, ele se sente muito mais confiante e muito mais seguro, e quando você chega nesse ponto, você começa a ter um diferencial grande. Eu diria um ensino qualificado, ele passa por um corpo docente qualificado, uma estrutura adequada, com os laboratórios para que esses alunos, esses professores, possam exercitar a prática. Então, é isso que nós fazemos, ele possa conceder um apoio, uma mentoria para estágio, um suporte na pesquisa. Esse é o verdadeiro recheio do diploma. E o aluno que detém isso, quanto mais cheio tivesse de bases, né, esse diploma, melhor preparado ele vai estar para enfrentar, resolver problemas de toda ordem, do cotidiano. Ele vai se comunicar, porque nós temos a maioria dos nossos cursos, são todos, mesmo o que é em AD, tem presencialidade muito forte. E esse convívio com a universidade é muito importante, essa troca de ideias, de aprendizagem, de experiências em laboratórios. Isso faz com que essa formação ela seja realmente diferenciada. E nós queremos fazer isso enquanto existir a Unidade, que ela nunca perca o protagonismo e nunca tenha medo de enfrentar gigantes. Você quer ver, Rafa? Nós tivemos recentemente, viajando, eu já tive oportunidade de 4 vezes ir para o exterior, para ver o que tem de novo, e às vezes eu volto assim, puxa, por que eu vim? Eu não precisaria ter vindo até. Porque nós não perdemos, olha, não quero assim menosprezar ninguém, país nenhum que a gente passou, mas nós temos tudo o que tem lá fora, e nós temos um pessoal de garra e criativo brasileiro, ele é muito inventivo, né? Qualquer coisa, ele sempre tem uma saída para tudo. Então, não existe amarra que prenda, né? E dificuldade que ele não supere. E nós vimos aqui lá fora, estamos adotando a Unidade,
sim, com as estruturas físicas para crescer um pouco mais e que eles se sintam bem, porque aqui é a casa, a extensão da casa dos nossos alunos. Então tem que ter ambientes agradáveis, que ele possa se sentir bem, comendo, se alimentando, estudando. Tem vários lugares, se ele quiser estudar debaixo de uma árvore, vai ter banco lá para ele também. O colégio faz muito isso, me deixa bastante feliz. A graduação, a gente vê que os alunos de hoje, eles têm uma nova maneira de aprender. E a gente tem que descobrir, dia a dia, qual é essa maneira de aprender para poder ensinar dessa forma também. Então, o aprendizado contínuo ele é necessário para qualquer profissão hoje que se preze, que quer ser um cidadão relevante e com possibilidade de ascensão na vida também. O professor falou aí muito dessa preocupação com a formação, né? Com a formação humana. Sim. E também com a preocupação que nós temos em oferecer uma infraestrutura adequada, né? Então, acho que é o momento da gente destacar, né? Nós temos mais de 80 laboratórios, salas de aulas diferenciadas e grandes obras, né, professor Alcir, pelas quais a Unidade tem passado recentemente. O professor pode comentar um pouquinho desses investimentos também na infraestrutura? Sim. Esses investimentos foi todo inicialmente você dotar todos os cursos com as condições necessárias, condições físicas, com as tecnologias, com os laboratórios todos necessários, e nós estamos agora cumprindo, praticamente não tem nenhum curso que não tenha esse suporte de laboratórios. É lógico que nós precisamos ainda qualificar um pouco mais, isso é um processo contínuo, ele não para nunca. Então, nós dotamos a Unidade porque nós temos um plano de uma recuperação da perda do market share, que ela perdeu, a sua participação de mercado diminuiu no Alto Vale, nós queremos retomar, principalmente agora, nós temos bastante bolsa de estudo, aqui o aluno que não conhece, nós temos aqui o ProUni, nós temos universidade gratuita, nós temos as bolsas filantrópicas, nós temos as bolsas com recurso próprio, e às vezes o aluno ele não conhece, ele não vem na unidade, lá é muito caro, a mensalidade é cara, e não é. Nós temos as menores mensalidades do estado de Santa Catarina, nós temos até uma das melhores instalações físicas, laboratoriais, estamos investindo dia a dia para que esse aluno acompanhe o que está acontecendo, não lá fora, que eu digo, fora da sala de aula, mas nós estamos indo além da sala de aula e rompendo fronteiras, barreiras geográficas também. Estamos trazendo aquilo que acontece lá fora no exterior para dentro dos nossos cursos. Eu diria que a única barreira forte que a gente tem ainda é a questão do idioma. Nós superando isso, nós vamos estar melhor inseridos, estamos ampliando, além disso, os convênios com universidades do exterior, aquelas que têm uma cultura mais afinada com a nossa cultura, que eles vêm para cá, nos ajudam a modificar, e nós iremos para lá também, com nossos professores e alunos, para modificar também, impactar também na sociedade e na região deles, que eles também têm uma carência muito grande. Eles nos olham diferente, nos respeitam o Brasil, as instituições, e o sul do Brasil tem um conceito muito forte na educação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é muito forte, assim como os outros centros grandes também. Então, é sempre um olhar também essa miscigenação que existe de etnias, de raças, ela está mais aqui para o sul. E isso nos enriquece mais, nos traz uma amplitude maior daquilo que você pode fazer que vai agradar o maior número de países do mundo. E os nossos investimentos que nós fizemos são obras físicas, porque nós precisamos de mais espaço físico, o nosso ensino é presencial. Agora, com essa alteração que houve do ensino presencial, semipresencial em AD, há uma concentração maior, porque o próprio governo federal viu que não adianta, você não pode ter um ensino distante da prática, distante do convívio com as pessoas, da troca de informação com os professores. Então, esse novo modelo vai exigir muito uma aproximação maior. E é ali que está realmente o ganho. Nós estamos fazendo assim ambientes especiais, para, além dele se sentir bem, né, de convivência, de troca. Todas as nossas salas nós estamos dotando de ambientes diferenciados,
que ela seja ter um ambiente para ele estudar, para ele conversar, se alimentar, trocar informação, pesquisar. Então, é esse o nosso novo jeito de fazer. Vamos ter que investir bastante, estamos fazendo isso, na questão de tecnologia. Vamos deixar isso equipado, sim. Prova disso aqui temos o Abstrate, que vem gente aqui olhar também como que funciona. Virão novas universidades aqui também. E nós já temos o Abstrate já há quase 2 anos, né, Rafa? Isso aí. Que você vem conduzindo muito bem. Isso é uma maneira também dos alunos virem aqui se expressar, de falar de casos novos que tem, de temas novos, de abrir a cabeça daquilo que é feito, que isso é um aprendizado efetivo. Isso aqui está além de uma sala de aula. Isso aqui está no mundo todo. Se coloca aqui no YouTube, vai para o mundo inteiro e rapidamente, né? E esse é o nosso olhar na qualificação, especialmente na docente. Nós nunca paramos de oferecer estrito sensu, mestrado e doutorado, os Minter, os Dinter, com outras instituições do Estado ou fora do Estado, e nunca deixamos também de dar o apoio a todo aquele que queira fazer a especialização após estrito sensu, que nem a FURB, que nem a Univale, que nem a UDESC, a Universidade Federal, a PUC, enfim. Onde o aluno pretender estudar, a Unidade tem dado todo o suporte, todo o apoio, para que ele se sinta bem, se sinta dotado dos conhecimentos e das habilidades que ele precisa, porque ele vai ter muito mais segurança em transmitir. Isso reflete diariamente. Por isso que o professor qualificado é o maior investimento, porque ele é o capital intelectual que a instituição tem. Sem ele não adianta abrir umas portas, encher uma sala de aula de aluno, se você não tem professor preparado. O aluno é um elemento essencial. Ele está na centralidade do nosso foco, o aluno, e especialmente a formação qualificada dele, para que ele seja realmente profissional, com as competências e habilidades e, sobretudo, ético. Cidadão que, na atitude dele, no famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude, que seja atitude ética, profissional, de respeito. E, com tudo isso, ele adquire mais confiança, ele se engaja mais quando tem um respeito mútuo, como uma instituição tem. E aqui nós deixamos também, para o pessoal avançar, a liberdade que tem de trabalhar, de errar, porque que não erra, não aprende. Aqui não é penalizado ninguém por errar. É penalizado, talvez, nós não penalizamos ninguém, na verdade, mas não olhamos da mesma forma aquele que nunca erra, que sabe tudo. Esse nós temos um pé atrás, sempre um certo cuidado, né? E aquele que erra, reinventa, erra no sentido bom de aprender com o próprio erro e na velocidade igual ou maior ainda, né, do que aquela que ele passou no tempo que estava errando. Se ele recupera esse tempo mais rápido, é um aprendizado imenso, é uma evolução imensa que a gente tem. Professor Alcir, outra conquista, né, da sua gestão e de toda a sua equipe tem sido esse alinhamento cada vez mais afinado, né, com o poder público, com os empreendedores da região. É uma preocupação muito grande, né, para que a Unidade e todo mundo caminhe junto, né, nesse ecossistema Sim. de inovação. Né? Sim. Nós tínhamos a primeira grande barreira, que eu diria, que a Unidade ela não era conhecida, talvez ela era conhecida como uma propriedade de alguns, né? E não era, ela é uma instituição comunitária sem fins lucrativos, ela é da comunidade. E ela não tinha esse olhar, sempre era olhada de fora, lá é a Universidade dos Ricos. E além da nossa mensalidade ser compatível, mais baixos preços daqui, do nosso estado, então, além disso, nós trabalhamos tanto com a pós, quanto o colégio, quanto a graduação, né? Então, as pessoas, às vezes, dizem, não sabem. Ele olha, às vezes, o valor da mensalidade conforme está publicado, mas as nossas bolsas, hoje, que nós temos, ela atingem 70% do volume financeiro, 70% está esse ano, deve ir... Eu acredito que chega no limite ali de 75%, que daí vai dar
dar o pico, né, das bolsas financiadas. Isso quer dizer, das receitas da unidade, 75% são subsidiadas para o aluno. Em número físico, ele não corresponde a esse percentual, porque você tem ticket médio diferente dos cursos que são oferecidos. Mas isso facilita bastante. E a gente percebeu que não tem mais esse conceito que a unidade é dos ricos. Percebeu que ela é de todos. É um trabalho cansativo. Nós temos mais de 12 anos nos aproximando do setor produtivo da sociedade para ver as dores, como a gente diz, as dores que cada um sente, que nada mais é do que as necessidades e as demandas para superar momentos difíceis, que o conhecimento é que vai dar o suporte para que um empresário, por exemplo, possa superar. O empresário é um cidadão mesmo comum. Então, o conhecimento ele é muito poderoso. Ele realmente, diante das dificuldades, você não vai superar todas, porque só Deus é que detém esse conhecimento para superar tudo. Mas as empresas, todo mundo viram. É assim, Rafa, você começa uma empresa pequena, com 10 funcionários, daqui a pouco 20, daqui a pouco está com 50. Você começa a sair do teu controle. Precisa do conhecimento. Então, e quem faz uma faculdade com um diploma bem recheado, como eu falei, ele tem hoje a diferença de ensino médio, praticamente 2,6 vezes mais de possibilidade de um ganho, uma remuneração melhor. Então, que vai melhorar a qualidade de vida, vai. É necessário hoje que as pessoas parem e priorizem novamente o ensino. O ensino é que vai abrir as portas e vai manter ele seguro para que aquilo produza onde ele está, que produza e traga resultado e transforme verdadeiramente a sociedade. E isso é muito bom, nós não tínhamos. Hoje a unidade está sendo percebida, muita gente que dizia que ela era dos ricos, já diz a nossa unidade. Isso nos deixa muito felizes. Estamos conseguindo com todos, você pode ver, a nossa equipe daqui a pouco está lá fazendo uma ação na sociedade, todos os municípios aqui do Alto Vale, está lá numa rádio dando uma entrevista, está lá numa outra rádio. Eu já fui, as pessoas vieram para falar para mim, puxa, eu não sabia que tinha tanta gente, uma competência tão grande instalada, né? Outro dia eu até perguntei para um cara quem era o reitor. Eu fiquei tão feliz, porque aqui tem liberdade de todos fazerem, né? E como eu falei, pode errar, corrija e vamos em frente, até porque nós somos humanos, nós somos suscetíveis a erros também. Então, quando a gente observa isso, a gente vê que é um trabalho de grupo, é um trabalho de equipe que nós fazemos. Todos temos sabor de dar uma entrevista, de lá falar, para que a sociedade conheça. Quanto mais eles nos conhecerem dessa forma, mais nós estaremos inseridos e mais nós estaremos sendo reconhecidos pela sociedade. Então, esse foi um trabalho bastante árduo que a gente foi fazendo, né? Porque é um estilo novo de agir que nós temos. E o nosso estilo, nós mudamos até o organograma, aquela hierarquia vertical, cheia de casinhas, que esse respeita aquilo, não pode fazer nada se o outro não liberar, e vai indo, às vezes nem chega lá no topo aquilo que precisa ser feito. Nós adotamos um organograma de uma hierarquia horizontal, onde estão no mesmo nível e vão agindo, porque pode criar, pode inovar, e a pessoa só cria, ela só inova se ela tem liberdade para agir. A hora que você inibe, pode, isso não pode, essa ideia não é boa. Todas as ideias são boas, elas podem estar, às vezes, num momento inoportuno, mas toda ela é aproveitada, se não hoje, amanhã, daqui a pouco. Então, essa liberdade é que faz com que ela seja diferente, ela seja reconhecida e as pessoas se sintam bem aqui também. Professor Alcide, quase encerrando aqui a nossa conversa, o professor falou lá no início, né, do nosso bate-papo, né, assumiu tendo um planejamento já estratégico para a Unidade, mas aí, né, foi acometido por várias intempéries, né? Tivemos pandemia, tivemos enchentes,
mas, né, com muito esforço, com muita luta, ano que vem ela completará 60 anos, né? E o professor estará à frente dessa comemoração, né? Como gestor, como egresso da instituição, né? Como professor, coordenador de administração, vice-reitor, poder, né, estar à frente da instituição como um representante de tantas outras pessoas que construíram essa história num momento tão marcante que será os 60 anos. Como é que já está o coração se preparando aí para essas comemorações? Ele está batendo mais forte, a pressão está bem arterial, está mais elevada, porque as emoções são muito grandes. Eu confesso que eu não me imaginava sendo o reitor da unidade. De repente estou aí como reitor, com a liberdade que a gente já teve na gestão anterior. Estamos ampliando essa liberdade, né? Então, o ano que vem é o ano dos 60 anos, que nós vamos trabalhar praticamente com todo ano, com eventos, momentos alusivos ao aniversário da unidade dos 60 anos. Vamos correr as ações durante todo o transcorrer, porque é uma data marcante isso, né? Você olha aí, é jubileu de diamante, 60 anos. Para nós, aqui em Santa Catarina, as universidades são todas mais recentes, todas essas nossas co-irmãs, né? Que só existia lá no passado, a Universidade Federal de Santa Catarina. Depois veio a UDESC, que tem um ano ou dois mais do que as nossas instituições. Antes disso vieram algumas, Itajaí, Blumenau, né? E logo em seguida elas então dominaram assim o Estado. E esses 60 anos nós vamos comemorar sim, vai ser marcante, e haja coração para aguentar todo esse movimento, mas com muito prazer, eu sou muito grato. Por isso eu rezo bastante, eu tenho muita fé em Deus, e rezo para agradecer, nunca para pedir nada. Pedir sim que me dê força, inteligência para errar o menos possível de erro, né? Para saber discernir o que é o bom, o que é o ruim, o que é o certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, para que ela possa multiplicar esses 60 muitas vezes. A Universidade de Bolonha, que foi a primeira, acho, constituída no mundo, foi no ano de 1088. Então, a primeira universidade que a gente tem assim conhecimento no mundo. Nós tivemos recentemente visitando a universidade, tanto na Espanha, na França e também na Itália, de 1200, do ano 1200 da era cristã, outras de 1320, o ano 1320. Elas estão lá e preservam e modernizaram muito. Então, se você olhar, preserva a estrutura arquitetônica toda, porque é o maior patrimônio que pode ter, mas ela, na sua parte interna, estão evoluindo, acompanhando os tempos. Isso que nos encoraja cada vez mais, você ter um time preparado e dando condições para que ele busque cada vez melhor preparo, que ele se aprimore cada vez mais. Eu diria assim que a unidade certamente poderá multiplicar muito esses 60 anos, apesar de ser um mercado muito competitivo. O mercado educacional passa por uma transformação imensa, né? Existe um grupo pequeno de consolidadores gigantes que dominam aí praticamente 65% do ensino. Eu acredito que seis desses consolidadores detêm hoje praticamente 65% do número de alunos, mas nós estamos muito próximos da comunidade. A unidade construiu esses campos também bem próximos para estar mais junto do setor produtivo e das pessoas, para ver realmente as dores e essas necessidades. Ela já faz isso com os campos já há quase 30 anos, a metade desse período de vida dela. E nós queremos que Deus nos dê essa força, rezamos todo dia, oramos para que Deus nos dê essa inteligência, para que a gente seja justo e possa ter sempre essa força de vontade, né, e possa corresponder com os anseios, né, e não decepcionar aqueles que confiaram em nós. Eu digo em nós, toda a nossa equipe, todo o corpo que existe aqui na unidade, que está sendo montado, aprimorado cada vez. Professor Alcir, deixo uma última palavra, então, do senhor para, né, os mais de 500 colaboradores, entre professores, técnico-administrativos, né, todas essas famílias, né, tendo seu sustento a partir da unidade,
também para os estudantes, né, que dão à Unidade aí esse poder de transformar suas vidas, né, confiam na Unidade os seus sonhos, né, as famílias, né, que trazem seus filhos para cá certamente, né, confiam na Unidade como uma impulsionadora dos sonhos, né, dessas carreiras. Então, e para toda a comunidade do Alto Vale também, né, que confia na Unidade como uma propulsora do desenvolvimento aqui da região. Então, suas palavras aí. Inicialmente, a comunidade, então, que é o grande público, né, o Alto Vale todo, que abraçou hoje a gente sente aquele abraço carinhoso, mais apertado. Isso nos deixa muito feliz. A questão toda dos nossos gestores todo o nosso pessoal, gestores, coordenadores de campo, de curso, de setores que trabalham aqui, que se sintam seguros. Porque aqui é o lugar de cada um, que não interprete, que não tem oportunidade, porque tem. Aquele que quer, ele tem como crescer aqui dentro, não tenha dúvida disso. E quer reinventar, pode fazer o que quiser, não tem problema não. Essa liberdade tem, porque é um ganho de todos. Aos professores que também não encarem a universidade assim, que não, eu tenho um bico, eu vou dar uma aula. Encarem como uma das profissões mais lindas que existe. A função de professor, ela é uma vocação que tem. Ela é a mãe de todas as profissões. Que ele encarem com isso, que isso é um privilégio de poucos. E os professores no mundo estão voltando, após pandemia, a ter esse respeito como se tinha no passado, que ele tinha uma das funções mais importantes. Então, acredito que estamos voltando a esse tempo de dar a devida importância ao professor, que ele sempre foi relegado a segundo plano. E aqui na Unidade, não. É o nosso capital intelectual que nós precisamos para que essa máquina funcione bem azeitada e funciona sempre bem. É o professor que é o responsável pelo ensino de qualidade que a Unidade oferece. E os alunos agradecer muito essa confiança deles, em depositar essa confiança aqui na Unidade. Eu diria assim, venha para a Unidade. Aqui é o seu lugar de estudar, onde você tem inúmeras oportunidades de profissões, de carreiras, de aprendizado de curto prazo. Aqui nós temos laboratórios, temos professores e temos uma vontade imensa de acolher e compartilhar esses conhecimentos, essa experiência. Nós temos os nossos professores que atuam em todos os campos, atuam nos ensinos, tanto presencial quanto semipresencial, quanto em AD. Então, altamente qualificado, venha fazer um curso aqui é de verdade, ela está estabelecida, com esse número de professores à disposição, você vê em 4, 5 ou 6 anos o quanto pode somar de aprendizado na vida, né? Que olha onde está hoje, onde precisa chegar, né? Sempre que eu digo, com o conhecimento, com as habilidades que o mundo requer. E nós procuramos sempre ir mais ao encontro e queremos agradecer imensamente todos, eu diria, todos aqueles que se envolvem, todos os stakeholders, na verdade, né, que estão envolvidos, grupos que têm vinculação, interesses comuns com a Unidade. Então, nós somos eternamente gratos por isso e não tem palavras para resumir a nossa gratidão a todos. Seu Alcir, tem um ditado que diz, né? Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos, né? Então, certamente, se o senhor foi eleito para estar à frente da Unidade nesses anos tão desafiadores, né? Pelos quais ela enfrentou talvez dos maiores desafios, né, da sua história, é porque ele o prepararia, né, para fazer essa caminhada junto de toda a sua equipe. Então, nós somos muito gratos, né, pela sua participação aqui sempre. Usando esse canal para divulgar para a comunidade também, prestar contas, né, de tudo que nós fazemos aqui na Unidade. Então, que Deus continue abençoando aí nessa caminhada, que estejamos todos juntos, né, no ano que vem, nos 60 anos. Obrigada pela sua participação. Que assim seja. Obrigado também. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Abstract e nos vemos no próximo.